Diversos textos bíblicos nos apresentam a importância destes dois conceitos: trabalhar e descansar. A primeira lição que nós destacamos neste texto, na relação trabalho e descanso, é que existe um ciclo nessa relação. Veja só o que diz o texto, no verso 13: trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Na continuação do versículo 14, diz o quê? Que no 7º dia não fará trabalho algum. No 7º dia ninguém, nem você, nem jumento, nada, ninguém vai trabalhar. Então nós percebemos que existe um ciclo nessa relação trabalho e descanso. E quando nós estamos falando de ciclo, nós estamos dizendo que existe um fenômeno repetitivo e estabelecido por Deus. A cada 6 dias de trabalho, ganha-se 1 dia de descanso. Também, nós temos um ciclo diário, que não está aqui escrito, mas que você pode compreender a partir de Gênesis capítulo 1. Um ciclo diário estabelecido por Deus pelas divisões do dia: manhã, tarde e noite. E nós então trabalhamos durante as manhãs e tardes, enquanto há sol, há claridade, porque Deus assim fez, mas as noites nos foram dadas para descansarmos. Estes ciclos, tanto diário quanto semanal, nos ensinam que o trabalho, ele é tão importante em nossas vidas quanto o descanso. E caso um destes seja feito de forma relaxada, negligente, acabará por afetar e comprometer todas as dimensões das nossas vidas. A segunda lição que nós destacamos neste texto de Deuteronômio, na relação trabalho e descanso, é que existe uma ética de reciprocidade nessa relação. Veja o que diz o verso 14. Mas o 7º dia é um sábado. A palavra sábado, só para esclarecer, é a palavra Shabat. Nós, no Brasil, transliteramos, né? Pegamos o Shabat e transliteramos, que é o sábado. Mas se você for ler realmente no hebraico, o que está dizendo assim, mas o 7º dia é um descanso. A palavra Shabat significa descanso. Descanso para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo. A palavra servo aí, hebraica, significa escravo. Algumas traduções, talvez na sua, pode aparecer aí escravo, tá? Ou escrava, serva. Nem o teu boi, teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva, preste atenção no final, descansem como tu. Então existe aqui uma relação ética de reciprocidade. O texto nos ensina que no 7º dia, o Senhor, o patrão, o empregador, ele deve descansar. Mas não somente ele, diz o texto, os seus filhos devem descansar, os seus funcionários devem descansar, e até mesmo os animais que servem a ele, que prestam serviço a ele, devem descansar no 7º dia. Deus claramente exige que aqueles que detêm o poder sobre os outros o tratem como seus semelhantes, o tratem com reciprocidade, dando a eles então o mesmo direito que lhes é dado. Encontramos aqui o princípio da regra de ouro, que é citado por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam,
pois esta é a lei e os profetas. Jesus está citando o que nós estamos lendo agora, em Deuteronômio. E se existe uma regra ética de reciprocidade na relação trabalho e descanso, é correto afirmarmos que não existe, preste muita atenção nisso, não existe um descanso santo por parte do empregador, isto é, daquele que tem o poder, se este não tratar os seus subordinados com igualdade. No discurso de Deus, de reciprocidade, ou no discurso de Jesus, da regra de ouro, não existe lugar para o discurso do racismo, do machismo, do feminismo, pois esses discursos são opressores e produzem desigualdade e desarmonia nas relações humanas. O discurso de Deus que nós vemos em Deuteronômio, assim como o discurso de Jesus que nós vemos no Evangelho de Mateus, da regra de ouro, são discursos que não permitem que um ser humano oprima outro ser humano. O discurso de reciprocidade de Deus e o discurso da regra de ouro de Jesus não tratam das diferentes funções exercidas por um indivíduo na sociedade. Entendeu? Não se refere também às diferenças de status sociais existentes entre os indivíduos de uma determinada sociedade. Essas diferenças sempre existirão. Jesus mesmo disse que os pobres sempre os teremos conosco. Contudo, o discurso de reciprocidade apresentada por Deus e por Jesus na regra de ouro trata da igualdade e dignidade que pertencem a todos os seres humanos. Nós podemos exercer, então, funções diferentes em nossas atividades profissionais, em nossas atividades na igreja, em nossas atividades no lar. Nós podemos pertencer a classes sociais diferentes. Alguns estão na classe A, outros na B, C, D, ricos, pobres, marginalizados. Entretanto, todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e deve ser tratado por outro ser humano com igualdade e dignidade. Portanto, só podemos descansar bem se estivermos dispostos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E no meu descanso, eu devo me lembrar do quão humano sou. Quando Deus diz, lembra-te de que eras escravos no Egito, lembra-te de que um dia foste escravo nas mãos do pecado, nas mãos do inimigo, lembra-te de onde vieste, para que você tenha misericórdia daqueles que estão ao teu redor. No meu descanso eu preciso me lembrar de onde vim, de quão humano eu sou, das minhas fraquezas, do meu desejo de ser amado, reconhecido, ouvido, e então olhar para o meu próximo e reconhecer nele também as suas fraquezas, o seu desejo de ser amado, reconhecido e ouvido, e buscar atender estes anseios dele, assim como eu quero ser atendido. O descanso nos foi dado por Deus, para que possamos nos colocar no lugar do outro, e nos dispormos a servi-los como nós desejamos ser servidos, a perdoá-los em suas fraquezas como nós desejamos ser perdoados, a amá-los como nós desejamos ser amados.